Daí eu falo qual é o versículo. Então, em casa, irmãos, já fica todo o capítulo 4 para vocês lerem. Amém? Procura ler, procura meditar, que às vezes a mensagem tá mais além ali, né? Tá mais... no caso aqui são o quê? 18 versículos, né? A gente vai pegar aí 4, 5 versículos, então tem mais 13 que dá para Deus falar contigo também, amém? Então fica ali tema de casa, mas eu vou pegar ali o versículo 3 em diante, que vai falar assim, ó: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então o que a palavra está nos falando aqui? Não, os que não é uma questão de inteligência. Ah, não, mas o vozinho ele tem pouco estudo. Mas o que tem a ver com salvação isso? Né? Eu sempre digo que se fosse, a Bíblia, né? Que se fosse por uma questão de inteligência, irmão, só os doutores iam ser salvos. Não é verdade? Aquele analfabeto, aquela pessoa que não sabe escrever direito, aquela pessoa, né? Para não chamar de bobinho, vamos chamar um QI mais baixo, nunca entraria no céu. Não é verdade? Ah, não, mas é que ele é jovem é difícil. Tudo é difícil na vida, pelo amor de Deus, não. É difícil o negócio com a caneta de misericórdia, Jesus. Então as pessoas ficam mandando encrencas. Não é o que a palavra fala. A palavra fala que é por um entendimento espiritual. Então não interessa se é jovem, se é velho, se tem estudo, se não tem estudo. Interessa se a pessoa tem dinheiro, se tem pouco dinheiro, se tem bastante. Tudo isso é conversa fiada e é desculpa que as pessoas arrumam para justificar a falha muitas vezes, né? E, não, porque aquele meu parente tem muito estudo, então não sei como pregar para ele. Você está justificando a tua falha através do estudo. Isso é conversa fiada. Não, mas aquele vozinho é difícil, pastor. Você está justificando a tua falha com a desculpa que ele tem muita idade, né? Não, mas aquela criança tem pouca idade. Você está justificando a tua falha, né? Então as pessoas elas gostam de justificar, como nós já pregamos aqui, as falhas delas. É porque é jovem, porque é criança, é porque é velho, é porque tem muito estudo, é porque tem pouco estudo. Tudo conversa fiada. Como é que a pessoa ela é salva? Nós vamos ver daqui a pouquinho mais, né? Que é uma obra, irmãos, do Espírito Santo, claro, né? Mas está falando assim, olha, gente, se está encoberto o nosso evangelho, se tem alguma coisa que não está sendo revelada para quem que nos que se perdem está encoberto. Ou seja, né, não tem um segredo da salvação que Deus escondeu, não tem algo assim que, né, as 7 chaves, na verdade, não tem algo assim que é muito difícil, que eu preciso de uma revelação, que eu preciso de fazer alguma coisa muito difícil para entender. Não é não, mas a própria palavra de Deus vai falar que a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Eu estou aqui há 5 anos e meio. Não, tem pessoa que eu já abri a Bíblia toda e a pessoa não mudou. A culpa é minha? A culpa é da pessoa. Agora tem umas que tu deu 1, 2 palavras, aquela pessoa se transformou. Podia até falar o nome de alguns que estão aqui, né? Inclusive eu tinha até a alegria de batizar nas águas também. Por quê, irmão? Porque a pessoa teve aqui aquele entendimento. Agora, se a pessoa está com o coração fechado, tu pode abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Tu pode, né? Não é ficar 1 hora atendendo. A pessoa vai passar mês, vai terminar mês, não vai mudar. Por quê, pastor? Sinceramente, é porque a pessoa não quer mudar. Ela não quer, né? Porque está encoberto o evangelho para ela. Mas quando a pessoa abrir o coração, como falou Provérbios, se não me engano, 27, fala, né? Que para aquele que tem fome, até o amargo é doce. Às vezes a letra de um louvor, às vezes um trecho de um versículo, às vezes uma forma de explicar aquele versículo, né? Ou às vezes na própria leitura, e aí aquele convencimento vem, não é verdade? E a pessoa, ela se conserta com Deus e só deslancha, amém? Porque, de novo, não é uma questão de inteligência, não é questão de nada, né? A gente não tem que ficar colocando
desculpa. Não, é porque... Não. É uma questão do coração. Se abrir o coração, irmão, não precisa de um monte de palavra, um monte de versículo, horas de atendimento. Isso é tudo conversa fiada, né? Se abrir o coração, não importa a idade, não importa o estudo, não importa nada. Agora, se fechar também não é verdade? Então, Paulo fala, gente, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Tipo assim, não tem um segredo especial, algo a 7 chaves, algo que alguns meros escolhidos falam. Tudo conversa fiada, não é verdade? Tem seitas aí que você vê que muitas vezes é tudo no secreto, né? Não, quem está lá não pode contar para quem está fora como é que acontece, não é verdade? Ah, não, só pode entrar sem receber um convite, não é assim? Ah, não, porque tem... Tudo conversa fiada. Tu vai olhar para o evangelho, né? Jesus andou ali 3 anos e meio pregando a palavra para todo mundo, né? Em todo lugar. A hora que ele foi crucificado, todo mundo enxergava, foi em via pública, né? Os 40 dias que ele andou ali, depois de ressuscitar, até ele andou um pouco mais com os discípulos, mas depois os mais de 500 pessoas viram ele, e depois ele subiu. Então não tem nada de segredo, na verdade. A palavra fala que quando Jesus voltar, todo olho o verá, inclusive de quem vai se perder. Então, o evangelho, irmãos, é tudo menos escondido, né? Ah, não, para te entrar naquela... Ah, não, só pode entrar se tem um convite, né? E o que é que vocês fazem lá dentro? Não posso falar. Tem seita que é assim, né? Porque é tudo escondidinho. Não, o evangelho é coisa nenhuma, né? Aqui a porta está aberta. Pode entrar aqui quem nunca pisou numa igreja. Pode entrar aqui pessoa de qualquer religião, amém? E se sentar e ouvir abrir o coração, na mesma hora se converte e é salvo, amém? Como pode estar aí há 20, 30 anos com o coração fechado e vai para o inferno? Como eu falei, passa ano, como eu falei, só eu estou aqui uns 5 anos e meio, irmão, e tem gente aqui que não mudou, fora os outros pastores que passaram aqui. Essa pessoa vai para o inferno se não se converter. Aí, pastor, mas eu estou mentindo por acaso? Não, mas também, como eu falava, e nesses 5 anos e meio aqui, quantos que Deus transformou? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma forma de falar, né? Às vezes é uma explicação, pum, e a pessoa cresceu. Não que chegou à perfeição, mas tu vê que a pessoa está diferente, amém? E é assim, irmão. Senão o que a gente faz aqui? Tu está aqui há 5 anos atrás, de um jeito, depois de 5 anos e meio tu está do mesmo jeito, o problema está em ti. Não é o pastor, não é a irmã Dani, não é a Grace, é você o problema. Você não abre o coração. E quem está em casa também. É você o problema porque você não abre o teu coração. E se abrir o coração, manos, Deus pode transformar em nome de... Que nem eu falo na Santa Ceia, irmão, tem pessoa que está ali, aí fala, irmão, te conserta para a Santa Ceia. Aí chega a Santa Ceia, a pessoa não pode dizer, mano, eu sou um palhaço? Me dá o nariz vermelho então. Se a pessoa não quer nada com nada. Agora pode chegar uma pessoa pela primeira vez ali, ouviu o evangelho, por exemplo, domingo a gente pregou a palavra ali da harpa, né? Eu quero levar a Deus a presença, pronto, aceitou Jesus, já virou uma nova criatura. Claro, agora vai ter que se batizar nas águas, amém? Vai ter que ser educado na palavra. Irmão, ninguém muda se não abrir o coração, mas todo mundo que abrir o coração muda, amém? E é isso, irmão, não tem que segredo, alguma coisa especial, alguma coisa escondida, nada disso, está claramente. E se perde, pastor, é porque, não porque o evangelho está encoberto, mas é porque o coração está o quê? Fechado, simples e descomplicado assim, né? Então, é a nossa necessidade de abrir o coração e também, né? E aí vai falar aqui agora, ó, mas sendo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí vai o 4, ó, nos quais o Deus desse século, de minúsculo é o diabo, tá? O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, mas para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de
de Deus, né? Ou seja, a pessoa vai ouvir, tu pode falar nos beabá, a pessoa fala, não entendi nada da pregação. O problema está em ti. O pregador não leu a Bíblia? Sim. Ele não falou no teu idioma? Sim. Como que tu não entendeu? É porque teu coração está o quê? Fechado. E poxa, ele pregou no idioma que tu entende? Sim. Como que tu não tu ouviu e não entendeu a pregação? É porque o teu coração está fechado, como nós fazemos os alunos da grade, né? É a comunicação. A pessoa ouve, mas não entende. Ela ouviu ali o texto, ela ouviu a explicação, ela escutou no idioma dela, amém? Né? A palavra, só que não ouviu o que? Com o coração, não entendeu nada. Aí tu pergunta, como que não entende? É porque está ouvindo com os ouvidos naturais, amém? Mas se abrir o coração e se ouve com o coração, é aquilo que eu falo, né? Aquela palavra assim, puf, nossa, Deus falou comigo. Pá, olha essa palavra aqui, que bênção, amém? Mas como se o texto já foi escrito há milhares de anos atrás? Não é verdade? Mas é que o Espírito Santo ilumina, não é verdade? Pastor, parece que isso aqui foi escrito para mim, pastor. Na verdade foi, né? Mas tu está entendendo, né? Olha, isso aqui está me dando uma direção. Isso aqui está me dando nos dedos, está me corrigindo. Isso aqui é um conhecimento para mim, amém? Não é verdade? Quer dizer, o Espírito, ele traz a revelação. Mas agora, se não tem essa revelação, louco, tu pode ouvir no teu idioma, uma linguagem acessível, fácil, e ainda falar, não entendi nada. Mas como que não entendeu? Porque só ouviu com os ouvidos. Sabe aquela expressão? Entrou aqui e saiu aqui? É literalmente isso, né? Não adianta nada, irmão. Lembra que a gente não pode jogar perola nos porcos? Né? Então tem pessoa que não vai entender. Mas quando se converte, pastor, quando abre o coração, Deus começa a falar, né? Aqui talvez alguns, como eu, talvez até tinham o costume de ler a Bíblia, mas costume religioso, né? Salmo 23, Salmo 91, não é verdade? Mas, e aí quando aceitou Jesus, pastor, parece que aquilo fez assim, puf. Agora a gente vê, claro, tem coisa que a gente tem que aprender ainda, mas tipo assim, como Deus fala com a gente, pastor. Parece assim, parece não, na verdade, né? Deus, ele tá falando assim, a gente não ouve uma voz audível, mas tu ouve aquele versículo tão verdadeiro assim, mas não era assim, na verdade? Pastor, eu sabia o Salmo 91 de trás para frente, mas, sabe, estava fechado. Aí quando eu aceitei Jesus, pastor, hoje eu li o Salmo 91, por exemplo, né? Deus fala comigo, pastor, e fala, porque não que ele não falava antes, é você que não podia o quê? Entender antes. E agora abriu o coração, amém? Mas a mesma coisa, mas se continuar com o coração fechado, vai ler, vai juntar palavras, vai juntar frase, mas não vai mudar nada. E não muda mesmo. E aí a necessidade não é que pregue mais para você. A necessidade é que tu comece a abrir o coração para o que já foi pregado. Eu falei, só eu estou aqui pregando para você uns 5 anos e meio, irmão. E os que passaram antes de mim aqui, pelo amor de Deus. Não é verdade? Eu conheço todos, nome e sobrenome. E são bons pastores e pastoras. Então está em ti o problema. Não, pastor. Mas quando eu abri o coração, eu mudei. Glória a Deus, não é verdade? Eu fumava, eu bebia, eu fazia uso de drogas, mas quando aquela palavra me limpou, quando aquele versículo, aí cada um vai saber da sua experiência, aquilo me limpou assim, pastor, que hoje eu não sinto nem vontade mais, né? Alguém fumando, eu tenho que subir perto, para com isso, pastor, eu sinto até nojo de cigarro, né? Eu sinto é pena de quem fuma, mas não te dá aquela fissura, irmão? Não dá nada, pastor. João 8,36 fala o quê? Se o Filho te libertar, verdadeiramente seria o quê? Nem vontade não dá mais, irmão.
conversa fiada, né? É verdade, pastor, aí a pessoa chega perto de mim com aquele bafo podre de fumo. Mas tu também tinha. Só que tu não percebia, não é verdade? Agora, depois que eu me converti, pastor, até o meu paladar, eu comecei a sentir o gosto das coisas. Claro, não é verdade? Porque aquela palavra, amém? E é isso que a palavra fala aqui, né? Então o diabo, ele cegou os incrédulos, não porque o diabo tem poder para cegar os incrédulos, né? Mas porque eles estão entregues na mão dele. Mas como eu falei, quando aquele véu é tirado, ou seja, quando a pessoa abre o coração, aquele véu então é arrancado, amém? Né? O diabo não tem mais poder de manter alguém na escravidão do que o poder de Jesus de deixar a pessoa em liberdade. Não existe, irmãos. Para de dar poder que o diabo nunca teve. Nunca teve, irmãos. Já na antiga aliança ele já agiu de uma forma não com liberdade, né? Mas com permissão. E tu acha que agora depois da cruz ele vai agir como ele quer, não? Lembra lá a história de Jó? Quando que ele agiu na vida de Jó? Porque ele quis? Ou porque teve permissão? Permissão. Aí tu quer dizer que depois da nova aliança, no Novo Testamento agora, o diabo agora tem mais liberdade? Não, agora tem menos. Amém? Então ele não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não. Às vezes tem pessoa que está lá na feitiçaria e tem medo de vir para Jesus. Pastor, mas é que os guias lá me ameaçaram que se eu for para a igreja, é que a pessoa não aprendeu ainda quem é Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Vão me ameaçar o quê? Eu sou de Cristo, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer ameaçar o quê? Eu é que vou orar por eles. A luz que está em mim agora é maior que as trevas. E eu vou orar para que eles também se convertam e abram os olhos como eu abri. Amém? É assim, não precisa ficar com medo, apavorado. Não, porque ameaçaram, pastor, que se eu sair, vão me pegar. Não pega nada, irmão. Conversa fiada. Você dá mais poder ao diabo do que ele nunca teve. Né? A pessoa ora para que Deus possa acordar outros que estão lá também, não é verdade? Deus não quer ninguém cavalo de ninguém. Deus quer que não seja ovelhinha dele. Amém? Então, olha como é importante nós pregar o que é a palavra de Deus. Não, mas eu vou tentar no raciocínio, no discurso lógico, na inteligência, eu vou tentar no argumento. Não adianta nada, irmão. É pela palavra de Deus, não é verdade? Você até pode usar assim inteligência, não faz mal usar, né? Cabeça não é só para usar chapéu e chapinha, mas não é no natural, é na palavra de Deus, amém? Porque é uma situação espiritual que a pessoa tem que ser tirada, glória a Deus. E aí o versículo 5 vai dizer assim, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de... Então Paulo falava, como eu falava semana passada, lembra, né? Lá no capítulo 11, versículo 1, né? Fora os cof que atrapalham a reunião, você vai lembrar a mensagem que o Paulo falava: eu estou zeloso de vocês, com zelo de Deus. Eu quero preparar vocês como uma noiva, né? Que vai se encontrar com o seu verdadeiro marido, amém? Então, ele fala, eu não prego a mim mesmo. Então eu falava para os irmãos, se eu vou contar uma história, se eu vou contar uma coisa boa, se eu vou contar um testemunho, alguma coisa que eu acho que está bom na minha vida e que serve de exemplo para os outros, amém. Eu posso usar isso dentro da mensagem, posso falar, mas eu não posso me gloriar. Eu sempre tenho que dizer o que que aquela maneira, aquilo aconteceu o quê? Por causa da graça, e a glória tem que ser para Deus. Eu fiz uma coisa boa. Irmão, porque eu faço, porque eu aconteço. Tu não faz, não acontece nada, coitado. Se não for a graça de Deus, ninguém é nada, amém? Então eu sempre tenho que dizer, porque Deus me abençoou, amém? E a pessoa vai entender,
Então, é porque ele andou no caminho da fé. Se eu andar no caminho da fé, Hebreus 11:7 não fala, né? Que nós temos que imitar nossos pastores e a fé que vimos dele. Então, né? Então, quer dizer, não imitar eles, mas a fé que nós vimos deles, amém? Então, quer dizer, e Deus vai abençoar. Paulo falava, gente, ali em Coríntios 11, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, não é para imitar o Paulo, mas é para imitar Paulo na imitação de Jesus, né? Então ele não pregava ele mesmo, ele não queria fazer fãs para ele mesmo, não queria fazer seguidor de Paulo, ele não queria fazer uns discípulos do homem. Não, gente, a gente não prega a nós mesmos, a gente prega o quê? A Cristo Jesus. E ele fala, e nós somos servos de vocês por amor de Jesus. Porque, irmão, se não for por amor de Jesus, você chuta o pau da barraca. Já preguei para aquela pessoa lá, pastor, pois é, né? Mas, de novo, não é porque ela me entristece. Aquele pecador, ele faz o quê, irmãos? Ele desonra a Deus. Então, a minha tristeza é porque aquela pessoa, ela está desonrando a Deus. Ah, pastor, estou triste porque a minha família brigou. Não, isso é muito baixo. Não. Pessoa que briga, que xinga, que não honra um casamento, primeiro ela está desonrando a Deus. Então a minha tristeza não é porque brigou, deixou de brigar. Isso é muito baixo, é muito inferior. Mas é o quê? É porque aquela pessoa desonra a Deus. E o dia que se converter, vai honrar a sua casa, vai honrar o seu casamento e vai para o céu, que é o que importa. Amém? Ah, pastor, estou orando para o meu familiar mudar de vida. Se ele não se converter, mas não vai mudar de vida, vai ser sempre um desgraçado da vida. E sabe de uma coisa? É bom que ele continue assim. Porque se ele não busca Deus e parece que está boa a vida dele, ele nunca vai se converter. Deixa Deus quebrando a cara dele lá, porque é bom que quebre. Deixa quebrar a cara. Quem sabe um dia vai acordar e falar, eu preciso me converter. Amém? Lembra do Nabucodonosor, né? Ele ficou lá 7 anos como um animal, porque ele falava no coração dele, né? Porque eu faço, eu aconteço, tal. Aí Deus deu um sonho para ele daquela árvore, né? E aí o Daniel revelou, falei, não, me fala aí, Daniel. É o seguinte, Deus vai tirar o teu reino por um tempo e depois vai te dar de volta, quando tu reconhecer que Ele é o Senhor. E o rei não aceitou-nos. Aconteceu o quê? Do nada bateu uma loucura nele lá, né? Ele foi viver literalmente como um bicho do mato, né? Chegou a crescer até como fosse pelo nele, quase fosse um lobisomem, uma coruja, um bicho. Que horror, né? E ficou lá 7 anos lá igual um animal pastando. Eita, pastor. Esse literalmente, né, virou um bicho do mato. Cresceu as unhas, é um bicho, né? Até que um dia ele olhou para o alto e entendeu que só a Deus é a glória. Naquele dia ele ficou lúcido. Depois você procura, tá em Daniel, agora no último capítulo, né? Ele ficou lúcido, se não me engano ali pelo 7, 8, né? Aí ficou lúcido, foi trazido de volta ao trono e diz, eu dou glória ao Deus de Daniel. Amém? Então é assim, irmãos, é isso que eu falo na oração. Eu faço aqui sem gravação. Falo, Deus, eu não abençoo o pecado, ou eu não concordo com o pecado, eu abençoo o pecador. É isso que eu oro. Senhor, até onde a minha oração pode ir, guarda aquela pessoa. Amém, irmãos? Por quê? Porque vai ter coisa, irmãos, que vai acontecer que a pessoa vai ter que quebrar a cara assim. Senão ela está do bom e do melhor. Tá vendo? Eu não vou na igreja, estou com a vida melhor que a tua. É porque a minha oração está te abençoando. Mas chega uma hora que a minha oração não vai mais te abençoar. Amém? Chega uma hora que a minha oração não vai mais abençoar. O filho vai ter que se dobrar para Deus. A filha vai ter que se converter. Não tem o que eu fazer. É ela que vai ter que se dobrar. Amém? Então tem coisa que Deus vai deixar acontecer mesmo, irmão. Porque é colheita. Amém? Então a nossa oração é para Deus guardar, né? Mas não quer dizer aprovar o pecado, né? Pastor, eu tenho um familiar meu que é cachaceiro.
Eu abençoo ele em nome de Jesus. Que o Senhor guarde ele, que o Senhor abençoe ele. Então ele vai beber e nunca vai acontecer nada de ruim na vida dele. Depois que dá um problema no fígado, eu vou fazer o quê? Deus cura o fígado dele. Mas foi ele que tomou e continua muitas vezes, né? Tem pessoa que mesmo ele continua fumando, bebendo. Não, a pessoa vai morrer. E aí a pessoa acorda, às vezes não acorda, né? E se dobra para Jesus. Não era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. A Deus não era a vontade de Deus. Nunca foi. Mas aquela pessoa acordou desse jeito. Vou fazer o quê? Eu vou dizer para Deus não cumprir os planos dele na vida daquela pessoa? Se aquela pessoa vai ter que quebrar a cara, meu amigo, que quebre a cara. Não é verdade? Mas não é que Deus quer assim, amém? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Primeiro que isso não está na Bíblia, não é versículo. Então, se não é versículo, não é palavra de Deus. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Irmão, se não é versículo, não é palavra de Deus. E se não é palavra de Deus, não serve para nada. Nada, nada. Amém? Deus sempre quer trazer pelo amor. Só que a dor é a pessoa que escolheu. Mas não é que Deus teve... Não. Então eu tenho que orar. Então eu sou servo por amor de Jesus. Amém? Não é só porque é o meu marido ou porque é a minha esposa. Porque é uma alma que Jesus morreu na cruz. Não é só porque eu vou ficar feliz de ver ele aqui na igreja comigo. Claro que eu vou ficar feliz. Eu quero, né? Ora essa. Quero que toda a minha família venha para a igreja da graça. Mas mais do que ter companhia para vir na igreja. Mas é o quê? É companhia para entrar no céu. Morar com Jesus. Amém? Então é esse desprendimento que nós temos que ter no coração. Né? Não é de querer mandar na vida da pessoa. Mas é que Jesus mande. Então olha... Né? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Se eu mudei, foi para a glória de Deus. Se eu faço alguma coisa boa, se eu sou alguém bom, se coisas boas acontecem na minha vida, se eu faço bem para alguém, tudo é para a glória de Deus. Jesus falou em João 15: sem mim nada podeis fazer. E é isso. Não é porque está encoberto, porque eu tirei a sorte grande de fazer parte do grupo dos que entendem, porque eu tirei a sorte grande de fazer parte do grupo dos que são santos. Irmão, todo mundo tem chance, irmão. Só que aquilo que eu falava no começo da mensagem, tem que abrir o coração. Falei, só comigo aqui, você está há 5 anos e meio, irmão. Poxa, e os que vieram antes de mim? É aqui, irmão. Amém? E agora se abriu do conto do testemunho, né? Então, para nós terminar aqui essa primeira parte, já vamos orar. Claro que eu prego para quem está aqui, mas também eu prego para quem está ouvindo em casa, amém? Talvez eu fale alguns exemplos que às vezes não é para você aqui, mas é para quem está em casa também, né? Também o pessoal de casa está assistindo a mensagem. Então, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Nada a ver com mente, irmão. Né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Jesus Cristo. Então ele está lembrando lá do Gênesis, que Deus falou, haja luz, e houve luz, e tudo começou a ser criado, amém? Mas até como uma vez eu já expliquei aqui, mas não fala que Deus mandou a palavra como lá em Gênesis, fala, não, o mesmo Deus que falou que da escuridão viesse a luz, é Ele quem brilhou em nosso coração. Ou seja, então ele não mandou uma palavra, Ele mesmo veio. Jesus é a palavra que se fez carne, mas o que? Ele mesmo veio. Ele não deu uma palavra, Ele veio. Ou seja, Deus conosco, é a presença de Deus, como eu falava domingo, né? Naquele tempo tinha ali a manifestação na arca, hoje não tem mais que arca, esquece arca, não se faz arca e esquece arca. Mas hoje é o que? A presença de Deus está no
no crente. Deus não mandou apenas uma palavra para mudar a minha vida. Ele veio, glória a Deus, né? Quando eu abri o meu coração. Ele não mandou apenas uma palavra para me ajudar, que já estava muito bom, não. Mas Ele veio. Jesus fala em João 14, né? E eu e o meu, se alguém me ama, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Coríntios capítulo 6 fala: vós sois o templo de Deus. Então é isso, irmão, né? Ele não deu a palavra, Ele veio. E quando Ele veio, Ele brilhou, né? Para nós conhecer nosso coração, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, seja, né? Através do Senhor Jesus. A palavra fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, né, que está junto do Pai, este o fez conhecer. Quando o Filipe falava: ó Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta, o que ele falou? Ô Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Quer dizer, eu vou conhecer Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o Senhor Jesus. Como é que eu oro, pastor? Vai para a Bíblia e vê o que Jesus ensinou sobre oração. É isso, irmão. Como é que Deus quer se relacionar comigo? Vai para a Bíblia e veja a maneira que Jesus falava sobre ele. Chamava Deus de Pai. Como é que ele quer me ensinar a palavra? Vai para a Bíblia e vê como é que Jesus ensinava a palavra, numa linguagem fácil, mais espiritual, né? Vai para a Bíblia, amém? Não é verdade? É isso, como eu falei, não tem no mistério secreto, tem que subir a montanha 3 da manhã, jejuar 35 dias para ter essa revelação, fazer algo. Para com isso, irmãos, isso é seita que é escondido, né? Só revela para alguns, só para quem é convidado, quem está lá dentro não pode contar. Isso é seita. O evangelho não é seita, não, também. Jesus falou, Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que ele fala também, quem crer e for batizado será salvo. Então ele falou o quê? Que não é só o ouvir, é o crer e ser batizado, e for batizado, será o quê? Então ele não mandou ficar escondendo, né? Não, é só para alguns, é só para alguns. Não, tirava aqui a reunião, manda para todo mundo, amém? Palavra que o meu povo ouve dentro da igreja, as pessoas lá fora ouvem lá na TV delas também, amém? Se gostam, não é problema delas, mas a maioria gosta, né? É isso, né? Uma coisa escondida. Não, para com isso, não é verdade? Nada a ver. Então, para que todo mundo possa ter não apenas a palavra, mas o quê? A própria palavra de Deus em nós. Eu aviso a hora que vai encerrar a gravação. Mas a própria palavra no nosso coração. E claro, não, é pela palavra que ele começa aqui a iluminar. Falei, quem aceitou Jesus sabe, pastor, aquele momento em diante, eu me converti. Aí eu não venho mais por causa de campanha na igreja, eu não venho mais por causa de nada, pastor. Eu tive encontro com Jesus e eu quero Jesus, amém? A campanha é um complemento, né? A campanha é algo a mais, mas não é essencial. Eu venho porque eu aceitei Jesus, glória a Deus, irmãos. É isso, irmão, né? E aí tu quer falar, tu quer pregar, tu quer anunciar, tu quer escrever, tu quer gravar, tu quer... Não, falar para todo mundo a palavra de Deus, na verdade. Agora está a época da Copa do Mundo. Aí os mundanos lá enchem a rede social de futebol. Aí tu que é crente também. Não, qual é a diferença do tipo mundo lá fora? Olha o Davi levando a arca na carroça nova. Para, esquece a Copa do Mundo, irmão. Bota lá uma palavra de Deus, né? Alguém vai parar lá, ou um vídeo, né? Ou se não sabe o que pregar, compartilha minhas coisas que é de Deus. Eu fiz uma limpa na minha rede social. Tirei todo mundo que não acrescenta na minha vida. Quem ficou lá, compartilha lá, né? Aí aquela palavra que vai falar no coração, né? Traz a pessoa aqui no culto, por exemplo, você sábado agora é dia 20 de manhã, terminando da melhor idade, né? Já conversa com a pessoa, já traz. E assim Deus ele quer brilhar, mas não só dar a palavra, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer morada, amém?
Às vezes eu falava, esses dias, né, às vezes eu vejo um cantor do mundo lá fora cantando um louvor, né? Ele até consegue emocionar com a técnica dele, até ele consegue, né, cantar, e às vezes melhor que muito crente que não estuda, né, ele está cantando bem melhor. Mas aquilo é uma adoração, moço? É como falar Coríntios, né? Se não tiver amor, é como o prato que faz barulho, amém? Aí as pessoas botam amém, aleluia, Deus usa quem quer como quer. É, meu filho, mas não se esquece que Deus usou a jumenta para falar com Balaão. E a jumenta foi para o céu? A jumenta não vai para lugar nenhum, porque não tem espírito. Amém? Não? Pois é, meu amigo. Inclusive ele usou o próprio Balaão. Mas depois Balaão não se perdeu de vez? Sim. Então não vai com essa conversa, Deus usa como quer, como ele quer. Conversa fiada, meu amigo. Aquela pessoa está só emocionando. Agora, o dia que ela se converter e ela entender o que ela está cantando, irmão, vai ser tenso. Quantos louvores, irmãos, eu lembro quando eu visitava as igrejas dos crentes, né? Exemplo assim que eu estou seguindo, né? Estou seguindo. Só que eu não conheci ele com palmas, eu conheci ele como se fosse uma música. Estou seguindo, lembra a melodia, né? A Jesus Cristo, nesse caminho. Não é com palmas, né? A gente busca, daí estou seguindo. Eu conheço essa, né? Mas conhecia, mas não, sabe? Até filmes evangélicos que às vezes quando alugava lá para assistir, na época do VHS, misericórdia, né? Não fede nem cheira, fica por isso mesmo. Aí depois tu assiste e tu diz, meu Deus, que bênção. É que tu tá vivo. É igual a Bíblia, né? Agora a Bíblia está viva. Ela sempre teve, tu que estava morto. Mas agora você entende, porque ele não apenas deu a palavra, mas ele veio, amém? Ele veio, né? A palavra pode emocionar, pode fazer até chorar, mas não adianta nada se ele não fizer o quê? Morada. E Paulo fala, o Deus que lá em Gênesis deu a palavra, ok, Deus fez a criação, mas Deus não é a criação. Em nós não, em nós ele resplandeceu, nós somos criação dele, filhos, né? E ele veio morar em nós. E para encerrar, já vou orar, mas eu falo a hora que é para encerrar a gravação, não tenha pressa. Quem crê não se apressa, diz a Bíblia. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro, que é tesouro, a presença de Deus, amém? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui eu não vou ler, irmãos, o 8 em diante, tá? Mas em casa vocês poderiam, até eu já preguei o 8 em diante. Lê até o 18 depois. Mas você viu, em vaso de barro, é aquilo que eu falei ontem. Você tem um vaso de barro ali, é desse exemplo aqui um monte de vezes, né? E eu colocar 1 milhão, quanto que eu tenho? Eu tenho um vaso de barro, mas 1 milhão continua sendo 1 milhão, amém? Ah, não, mas é um vaso de barro, eu coloquei 1 milhão e esse milhão diminuiu. Não diminuiu não, pelo contrário. O vaso de barro, pelo conteúdo dele, ele se valorizou. Porque não é o vaso de barro que dá valor a 1 milhão, é 1 milhão que dá valor para o vaso de barro, né? Então eu falo, a gente tem limitações, a gente tem lutas, a gente tem problemas, a gente passa por dificuldades. Aqui embaixo não é o paraíso ainda, não é verdade? Ele nunca mandou nós fazer aqui embaixo um paraíso, porque aqui não é, né? Mas é o que? É estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. É estar no mundo, mas a nossa identidade não é daqui, não é verdade? Nossa identidade é do reino de Deus. Ele falou, no mundo você vai passar por aflição, vírgula. Ele não botou um ponto final. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é ele que me encoraja a vencer o mundo aqui. Amém? Então quer dizer, vai ter limitações. O vaso de barro só vai ser desfeito no dia que Jesus voltar e nos dar um novo corpo glorificado. Não é verdade? Ou vai ser na morte e ressuscitando, ou vai ser no arrebatamento se estiver vivo. Não sei quando que vai acontecer primeiro. Eu sinceramente não queria morrer, eu queria ficar para o arrebatamento, mas também não sei, né? Mas eu sei que eu quero estar com Jesus. Mas ali não, então é o vaso de barro, é a presença de Deus. Ele me valoriza. Não, mas o vaso de barro desvalorizou 1 milhão. Não,
É o milhão que dá valor ao vaso de barro. Mas ele é um vaso de barro ainda, mas o que está dentro dele é um tesouro que valoriza ele. Então é a presença de Deus, né? Que está aqui dentro do nosso coração, e que se nós abrir o coração, Deus trabalha. E se fechar o coração, Deus não trabalha. Aí você fica aí mais 10 anos na igreja e não muda. Mas eu digo, o problema está em ti, não está no pastor. Aí troca o pastor, vem outro pastor, vem outro pastor, vem uma pastora, troca a pastor. Tu continua sempre estacionado na vida. A culpa é tua que não está abrindo o coração. Não é do pastor. Nenhum pastor que presta passou aqui. Poxa, se o de agora não presta, talvez os outros sejam que prestaram. Se o de agora não presta, quem sabe o próximo que vier presta. Mas não muda nunca de vida. É por causa do coração. E não adianta, vai ser assim sempre. Mas agora se abrir o coração, irmão, Deus pode de um dia para o outro mudar a nossa vida, literalmente, amém? Como muitos aqui mudaram, mas tem que abrir o coração, né? E deixar Ele falar o nosso coração, e entender que é dessa forma também espiritual que nós temos que pregar para as pessoas. Como eu falei, não é na base do intelecto, do discurso, na base da força, na base da retórica. Não é assim. Isso é bom para outras coisas, né? Mas espiritualmente falando, tem que ser uma obra espiritual, amém? Então eu vou parar aqui, agora sim, encerra ali a gravação, em nome de Jesus. Por isso que nós oramos, Senhor.